Você sabia que toda ofensa, toda maldade, todo pecado, primeiro é contra Deus? Mesmo que estejamos fazendo contra outra pessoa, primeiro é contra Deus. Nós estamos lendo o livro de Números, capítulo de número 5. E o meu convite é você ler todo esse capítulo e pegar valores para a sua aplicação no dia a dia. Hoje eu quero destacar com você algo extremamente importante e muito interessante em Números capítulo 5, que nós iremos ver no ministério de Jesus, e eu te convido a refletir no dia a dia da sua vida, na sua prática, na maneira como você olha a sua vida e o mundo à sua volta. Em Números capítulo 5, versículos 6 e 7 diz assim: se um homem ou uma mulher prejudicar alguém, essa pessoa estará ofendendo ao Senhor e por isso será culpada. Terá que confessar o pecado, devolver tudo e pagar mais um quinto para a pessoa que foi prejudicada. Observem três coisas importantíssimas nesse texto, nessa porção da palavra de Deus que continua valendo ainda para os nossos dias. Primeiro, confissão. Há necessidade de confessarmos os nossos pecados diante do Senhor. E para que eu possa confessar os meus pecados, eu preciso reconhecê-los. Eu preciso reconhecer o que eu fiz de errado. E no momento que eu reconheço, eu chego diante de Deus e confesso: Senhor, eu pequei. E não é muitos pecados que eu vou dizer: Senhor, perdoa meus muitos pecados. Não é isso. Eu tenho que dizer o nome do pecado. Senhor, perdoa o meu pecado porque eu respondi mal a uma pessoa. Perdoa o meu pecado porque eu fui grosseiro, eu fui desonesto. Eu preciso dar nome ao pecado. Isso significa confissão de pecado. Depois, se eu defraudei alguém, se eu trouxe prejuízo financeiro ou material para alguém, eu tenho a obrigação de restituir o que foi quebrado, o que foi tirado. E depois, em terceiro lugar, eu tenho que reparar todos os danos que causei. Então, quando eu olho para essa porção da palavra do Senhor, eu aprendo que quando eu entendo que o Senhor Deus está na direção da minha vida, eu preciso estar mudando de atitude constantemente. Ou seja, a confissão de pecado leva a uma mudança de atitude. E a mudança de atitude na minha vida vai fazer com que haja reparação dos erros que cometi. E as pessoas que estão à minha volta irão observar tudo isso. Quando eu olho para o ministério de Jesus, tem uma pessoa que reconheceu e cumpriu todas essas etapas. Lembra da história de Zaqueu? Zaqueu, Jesus foi lá, esteve na casa dele, ele reconheceu os seus erros, e em Lucas capítulo 19, versículo 8 diz assim: então Zaqueu disse ao Senhor: escute, Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se roubei a alguém, vou devolver 4 vezes mais. Essa é a mudança. Ele reconheceu o seu pecado, reconheceu as suas atitudes, e aí então agora ele muda de atitude, ele muda de comportamento, ele começa a fazer as coisas de maneira diferente. E aí Jesus, o Cristo, Jesus, o Senhor que está naquela casa, eu fico tentando imaginar o sorriso, a satisfação, a alegria de Jesus quando ele disse: hoje a salvação entrou nessa casa. Arrependimento verdadeiro produz transformação visível às pessoas que estão ali em volta. E aí você deve me perguntar assim: pastor, e hoje, como é que eu faço? O que eu preciso fazer?
Em Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24, Jesus ensina: se você estiver levando a sua oferta ao altar e lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe a oferta ali e vá primeiro fazer as pazes com ele, depois volte e apresente a sua oferta. Ou seja, a adoração vem a partir de reconciliação. A oferta, a adoração ao Senhor. Eu preciso estar bem com Deus e com as pessoas que estão à minha volta. Deus valoriza reconciliação, Deus valoriza o amor, Deus valoriza pessoas. Então, eu preciso aprender a confessar os pecados, buscar reconciliação, reparar os danos sempre que for possível. A fé cristã é justiça, humildade e responsabilidade. Vamos tornar a nossa fé e o Evangelho visível às pessoas que estão à nossa volta. Deus espera que confessemos os nossos pecados, porque Ele é fiel e justo para nos purificar, transformar realmente a nossa vida. Então, que você esteja caminhando com o Senhor. Se não quer reparar o dano, não peque. Se não quer pedir perdão, não ofenda. Vamos buscar uma vida de santidade no Senhor.